Falta menos de um mês para a prova que vai ser aplicada em 3 e 10 de novembro. Mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram na prova, que mede o desempenho escolar de estudantes que terminaram a educação básica e é utilizada como avaliação para ingresso no ensino superior em todo o Brasil. Quem chega para dar orientações para a gente daqui a pouquinho vai ser o Eric Anderson de Carvalho, que é diretor pedagógico. Eric, boa tarde, seja aqui muito bem-vindo ao Conexão Record News. A gente sabe da importância do Enem e como muita gente se prepara e agora na reta final fica a dúvida, né? Estuda ainda mais, tira um pouco o pé, como se preparar a menos de um mês do exame, hein? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Kelly. É um exame de larga escala, são mais de 5 milhões de brasileiros que estão inscritos para no dia 3 de novembro e também no dia 10 de novembro, são 2 domingos, né, participarem dessa maratona de resolução de questões. Afinal de contas, eles vão percorrer aí 180 itens calibrados numa matriz de referência que envolve competências, habilidades, objetos de conhecimento, mais uma redação que deve ser produzida no primeiro dia. E essas últimas 4 semanas aí são muito importantes. Eu chamo a atenção para aspectos que estão para além do conteúdo da prova. São os aspectos socioemocionais. É importante aí a questão da gestão das emoções, como é que esse estudante ele vai administrar a ansiedade, estar atento à questão da alimentação, o cuidado com o corpo, com a saúde do corpo. Tudo isso são componentes que interferem, porque são provas muito extensas. Então, são mais de 5 horas no primeiro dia e alguns candidatos ainda têm aí um tempo adicional de 60 minutos e no segundo dia 5 horas, aí totalizando 180 questões, sendo 45 por área de conhecimento, são 4 áreas de conhecimento, mais uma redação dissertativa argumentativa em até 30 linhas. Então, esse é o momento de começar a focar no controle da emoção, não deixar de revisar aqueles pontos que são importantes, resolver questões de provas anteriores, de que foram aplicadas pelo INEP. E nesse momento de estudar as questões, é muito importante também entender aquelas questões em que ele não acertou. Por que ele não acertou? Por que aquela alternativa não é a certa? Por que ele marcou errada? Todas as questões do Enem têm um fundamento pedagógico no gabarito e também nos distratores, que são as alternativas incorretas. Moral da história, ele aprende pelo que ele acerta e aprende também pelo que ele não acerta. Eric, conta pra gente o papel da família nesse processo, principalmente nessa reta final. Eu pergunto porque muitas vezes a família, na ânsia de ajudar, acaba pressionando também, né? Muito bem. Esse é um momento de um apoio emocional muito seguro. Esse é o momento de chegar para o filho, de chegar para o jovem, dizer que está ali do lado dele, que está ali acompanhando. Para, independentemente da circunstância, do resultado, a família precisa demonstrar o seu carinho, o seu afeto, o seu amor por esse jovem, esse adolescente que está sendo aí egresso do ensino médio, está postulando uma vaga no ensino superior. Então não é a hora de simplesmente de cobrar, de traçar metas, de exagerar no rigor. Sim, é importante sinalizar que, à medida que a gente se desenvolve enquanto ser humano, nós vamos ganhando responsabilidades, compromissos com família, com a sociedade, compromissos que são individuais, compromissos que são com a coletividade. Mas, acima de tudo, é muito importante que pai, mãe, irmãos, todos se unam para dar apoio, para dizer, estamos aqui com você, vamos te acompanhar na prova, independentemente do seu resultado, você já chegou aqui, já é o vencedor. Se não entrar dessa vez, vem outros exames. Então, a prova passa, mas o sentimento de comunhão, de união e de amor, esse deve ser permanente. Passando essa segurança, esse apoio, eu tenho certeza de que isso vai gerar reflexo, inclusive no desempenho cognitivo da prova. Por quê? Porque ele vai fazer a prova mais relaxado, vai se sentir mais seguro, mais à vontade, e isso vai, com certeza, ajudar no acerto das questões. Eric, jornalista ama escrever, né? Só que a redação é um bicho-papão para muita gente. E, inclusive, tem sempre aquela expectativa sobre o tema, né? Como que o estudante ele se prepara para esse momento? Tem alguma dica especial? E também, será que tem como a gente prever mais ou menos um tema? Tem a ver com noticiário? Qual que é a dica? É muito difícil, né, prever o tema. Todos os especialistas evitam fazer previsão de última hora, porque isso acaba criando uma pressão e aumentando aquela intensidade da ansiedade do estudante, para que muitas vezes eles queiram ensaiar a produção do texto, alguns até querem memorizar para levar uma redação decorada. Mas
Uma informação muito importante. Na semana passada, o INEP, que é o órgão responsável pela aplicação do Enem em todo o país, publicou a cartilha do participante. É um documento com 70 páginas em PDF, muito bem diagramado, muito bem ilustrado, que traz informações sobre as 5 competências, sobre todo o processo de correção da redação e traz informações também sobre os princípios norteadores para o tema da redação do Enem. Esses princípios eles foram estabelecidos por uma resolução do Conselho Nacional de Educação, que é o órgão normativo, deliberativo e consultivo máximo do sistema educacional brasileiro, de 2012. Então, princípios como igualdade de direitos, a dignidade humana, a valorização das diferenças e das diversidades, a vivência, globalidade, transversalidade, sustentabilidade socioambiental, laicidade do Estado, democracia na educação, são os princípios que vão nortear. Então, nesse momento é importante estar atento a temas que vão estar dentro deste guarda-chuva. Aí a gente destaca a questão do respeito aos direitos humanos, do combate ao preconceito, à intolerância, do respeito às diversidades, e os temas vêm perpassando aí esses aspectos temáticos. Desde 2012, que os temas de redação do Enem terminam com no Brasil. Então, existe um direcionamento para que o recorte temático seja uma problemática social, um tema de repercussão social da realidade brasileira. Então, em 2012, por exemplo, foi a questão do fenômeno migratório para o Brasil. Então, terminava lá com o Brasil. E no ano passado também nós tivemos aí Brasil. A única exceção foi o ano de 2018, cujo tema falava um pouco sobre a questão tecnológica, né? Que era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então, a dica é estar atento aí à realidade brasileira, estar atento a esses princípios, democracia, respeito à diversidade, à igualdade de direitos, a laicidade do Estado, sustentabilidade socioambiental. Olhando para esses princípios, ele com certeza ele vai conseguir aí angariar repertório, vocabulário, que a redação cobra também isso, especialmente na competência 2, que é o uso do repertório sociocultural dentro desse arcabouço temático. Eric, só para a gente fechar, uma dúvida que chegou aqui para a gente sobre como o estudante deve agir na hora da prova. Se ele tiver uma dúvida naquela questão, ele fica ali perdendo mais tempo até encontrar um caminho para a resposta, ou é melhor pular e depois retornar para aquela questão que ele enfrenta uma maior dificuldade? Sem dúvida, pular. Imagine aí no primeiro dia, o estudante tem 5 horas e meia para produzir uma redação em 30 linhas. Ele vai precisar fazer o rascunho, primeiro, pensar, criar, rascunhar e redigir o texto na folha definitiva. Além disso, mais 90 questões com 5 alternativas. Se você multiplicar aí, 90 vezes 5, eu tenho 450 alternativas. Então, o estudante ele vai ler 90 enunciados, 450 alternativas, sendo que 90 são corretas, o gabarito, e as demais, 360, são os chamados distratores. Não tenha dúvida, bateu a dificuldade, pula para a questão seguinte, vai avançando na prova e no final, sobrando tempo, volta lá e tenta resolver aquele item que ficou com pendência. Exatamente. Muito obrigada pelas dicas. Foi muito bom te ouvir, muito legal mesmo. Uma boa tarde, até a próxima. Boa tarde, eu que agradeço.